Estreia. Novidade agora? O que teremos então, Lúcio Sturm? Tem que chamar daquele jeito, né? Novidade, tem que chamar daquele jeito. Para mim também está surpresa. A gente recebe aqui no News Manhã o comentarista Felipe Ciani, que vai falar com a gente sobre negócios, inovação e as novidades do setor de tecnologia. Felipe Ciani, bom dia, bem-vindo, meu amigo. Quanto tempo, hein? Ô, Lúcio, eu tô começando hoje, mas eu já vou te pedir a licença para ser um pouquinho assim, para te revelar umas histórias do passado, porque você lembra, seu Lúcio, que eu fui seu estagiário há 20 anos e eu jamais vou te chamar de velho, tá? Mas eu só quero dizer que é um prazer gigantesco estar aqui nesse momento conversando com você, tá bom? Mas não quero começar com o pé esquerdo, por favor, tá? Eu só quero dizer que é uma honra muito grande estar aqui conversando com vocês dois, na verdade. Felipe, você já me chamou de tiozinho, atropelou o espelho... Mas Felipe... Chegou chegando. Você vai falar do que com a gente todos os dias aqui? Espero que seja todos os dias. Muito bem-vindo para você, viu? Gente, obrigado. Tô feliz pra caramba, de verdade. A gente vai falar muito sobre negócios, tecnologia, que na verdade são dois territórios que eu tô completamente mergulhado já há muitos anos. Sou jornalista, né, há mais de 20 anos, mas me apaixonei muito pelo setor de economia, de negócios, principalmente também de tecnologia, que são setores que cada vez estão mais próximos, né, gente? Vocês sabem muito bem nas notícias do dia a dia aí. E muitas vezes a gente fala de tecnologia com um olhar só do hardware, só do novo celular, do novo aparelho, daquela coisa legal que chegou na loja que pode ir para casa da gente. Só que sempre atrás de todo lançamento tem um racional de negócios muito importante que quando a gente entende, quando a gente conecta, a gente consegue ter uma visão de futuro que é muito melhor. E o exemplo que eu vou trazer hoje para a gente discutir é justamente esse que já está aparecendo aqui na tela, que é o lançamento que a Samsung fez ontem. Ontem rolou o que a Samsung chama de Unpacked. O que é o Unpacked? É um evento que a Samsung faz para divulgar os novos produtos. Eu não vou entrar tanto aqui, gente, naquela coisa mais nerdona, sabe? Da especificação do celular novo e tal. Basicamente foi a linha S26, né? A gente sabe que o iPhone tem as numerações mais fixas, né? Então a gente está agora no iPhone 17, antes tinha o 16, o 15 e assim por diante. E a Samsung tem o Galaxy, que é o smartphone da Samsung, que é sempre S alguma coisa e agora está acompanhando o ano em que a gente está. Então a Samsung anunciou o S26, que tem um monte de novidade legal. Como sempre, câmeras melhores, como sempre, coisas bacanas ali para a gente fazer vídeos mais legais, para a gente ter tarefas mais otimizadas. E não dava para ser diferente, uma novidade muito grande em termos de eficiência de inteligência artificial. Para situar todo mundo que está acompanhando a gente, galera, o que acontece? Não dá mais para a gente ter produtos de tecnologia que não tenham a tal da NPU. Muita gente deve ter ouvido já o que é esse negócio, mas pouca gente acha que está explicando direito isso. NPU é a abreviação de basicamente um cérebro que é totalmente voltado para tarefas de inteligência artificial, dentro dos nossos computadores, dentro dos nossos celulares, dos tablets e tudo que a gente tem no nosso dia a dia. E cada lançamento novo, que tanto o Galaxy, quanto o Apple, quanto todas as empresas de tecnologia, Xiaomi, Motorola e assim por diante, todos os novos aparelhos, eles estão olhando muito para NPUs melhores. Por quê? Porque antigamente, vocês lembram que a gente chamava o computador de CPU, né? CPU é um desses cérebros, né? Que é o cérebro especializado pelo processamento geral ali das tarefas do computador. Depois vieram as GPUs, que eram os cérebros que olhavam para o processamento gráfico. A gente passou a ter jogos melhores, a gente passou a ter softwares que faziam processamentos gráficos muito mais bacanas. E aí, recentemente, nos celulares especificamente, faz mais ou menos uns 8 anos que os aparelhos começaram a vir com NPUs, que são essas unidades olhando para tarefas de inteligência artificial e tarefas mais complexas que são fundamentais hoje em dia. Então, o S26 ele teve uma atualização de NPU e isso encareceu o celular. Então, a gente tem hoje um aparelho que é mais caro na base do que o S25 do ano passado. O que mudou para além disso? O mercado. Por isso que eu falo que tecnologia e negócios andam juntos. A gente tem uma demanda por chips cada vez maior, né, gente? Isso é meio óbvio, é meio básico, é só a gente olhar tudo que está acontecendo em termos de inteligência artificial generativa em vídeo, áudio, texto e tudo que a gente pode imaginar.
Lei básica do mercado, lei da oferta e da procura. Se a oferta está diminuindo porque a procura está muito grande, o produto aumenta de preço. Então, os componentes que os fabricantes estão precisando usar dentro desses celulares estão ficando mais caros, porque está todo mundo em busca desses chips, principalmente das memórias, que é o que fazem esses cérebros pensarem mais rápido e conseguir dar as respostas que a gente precisa. Então, na base, gente, por isso que eu falei que acho que a ideia aqui nem é ficar falando tanto das especificações do celular, mas entender o racional que vai fazer com que esses hardwares passem a ficar um pouco mais caros. Em alguns modelos específicos das 3 linhas desse Galaxy S26, o preço vai passar de R$ 1.000 a mais do que exatamente o mesmo modelo do S25 do ano passado, por conta principalmente dessa demanda por chips, por hardwares, por peça mesmo, de fato. Então a gente precisa entender que talvez a gente esteja entrando num momento em que os nossos aparelhos vão ficar um pouco mais salgados. Esses anúncios eles foram feitos no mundo inteiro, né? A gente já teve acesso aos preços aqui no Brasil. O Galaxy básico do ano passado, do S25, custava R$ 7.000. Agora a gente já tem um aparelho de R$ 7.500. Só que tem uma outra coisa também. Como a gente está produzindo cada vez mais conteúdo, o celular básico do ano passado era de 128 GB. Quem tem celular em casa que é de 128 GB, sabe que não dá para nada, né? Se a gente faz um videozinho em 4K, logo a gente enche o celular e aí a gente precisa de mais armazenamento, de mais espaço. A Apple já não tem mais celular de 128 GB e agora a Samsung também cortou esses armazenamentos mais básicos porque a gente precisa de mais espaço, ou seja, mais armazenamento, peças mais caras, celulares também mais caros. É sempre assim com tecnologia, né, gente? Quando a gente tem coisas melhores, peças melhores, hardwares melhores, eles chegam no mercado mais caros até a gente ter uma democratização desses produtos e depois eles entrarem num preço mais bacana. Então, é basicamente isso. É um celular melhor que o do ano passado? Sim. Tem peças mais caras? Sim. Só que esse aumento de preço também está acontecendo por conta do mercado, por conta dessa demanda, e aí não é só das empresas de celular, das empresas de telas e coisas do tipo, né? É um mercado como um todo. Eu não sei qual celular que vocês têm aí, gente, só que assim, se prepara, porque quando vocês forem trocar é possível que vocês tenham que pagar mais caro, entendeu?